meus amigos, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando e hoje a gente vai falar de um assunto que eu achei interessante outro dia, uma moça falando sobre a questão das estratégias e das modas. E eu sou meio invocado com esse negócio de moda, não que eu seja contra, mas o que eu sou invocado com a moda, que me dá um pouco de tratos à bola, é que vivem existindo pessoas que ficam falando sobre as tendências das modas. São grandes conhecedores, né, especialistas, são ensaístas, parará. Não vamos discutir com esse pessoal, porque no frigir dos ovos tudo tem a sua arte, tudo tem a sua ciência. Mas eu acho que às vezes existe uma forçação de barra. E hoje em dia, a gente tem muito essa coisa de usar a moda definitivamente como estratégia. E eu gostaria de que, eu sei que existe a moda como estratégia de negócios, de comunicação, estratégia particular pessoal, a pessoa que quer ser influencer, que quer dominar uma arte, que quer dominar um mercado, que é um artífice, que é alguém que criou um método para alguma coisa, seja na área da medicina, seja em outros tipos de áreas, não vou ficar decantando aqui. Sempre tem pessoas que criam coisas que realmente funcionam, que são diferenciadas e tal. Então essas pessoas precisam da estratégia. E existe aquela coisa da moda. O que é a moda? A moda é aquele ponto central que mais aparece numa conjuntura. Isso aí é um conceito até matemático. Então o que rola? Se você consegue ter um método, uma coisa diferenciada, e você tem a estratégia de conseguir mostrar aquilo ali, comunicar aquilo ali, uma estratégia pessoal, ou dentro da comunicação dos seus negócios, ou dentro do próprio negócio, muito bacana. Agora, eu queria ver se... Fala-se muito de marketing, usa-se marketing político, elegem-se pessoas que são, pelo amor de Deus, né? Como é que consegue eleger caras com sorrisos que você está vendo que o cara não está rindo para ninguém, o cara vai sumir depois, não vale nada. Tem uns que são bons, mas que ficam no meio da massa ali misturado. Aí a ideia que me veio à cabeça era fazer um estudo, obviamente um estudo breve, porque eu sou um micro pesquisador e tudo, mas me veio à cabeça de fazer uma coisa um pouco diferente daquilo que ela estava falando, o que eu estava achando muito interessante, o modelo de pensamento dela, mas eu queria fazer a moda como estratégia para comunicar valores sociais que não seriam apenas um marketing para ficar bonitinho, né? que eles falam de washing, né? de lavar para ficar bonito. Que estratégias de movimentos de moda em tese no caso, mas de governos que consideram elevar nível de debates, usando as estratégias para comunicar e levar debates mais sérios às populações, orgânicos para essas sociedades, para essas pessoas virem a pensar em problemas que são delas, fazer opção, porque lá fora, os países que estão desenvolvendo, principalmente os países do Oriente, a pessoa fala, lá é ditadura, que não sei o que, olha, as notícias que as pessoas que estão saindo de cá, daqui, indo para lá, é que lá existem várias reuniões por setores para resolver problemas. O capitalismo, se é que lá é capitalismo, não sei nem dizer se é, a maneira como eles trabalham o dinheiro ali não é uma maneira financeira. Eles querem produzir algo. E querem produzir para conquistar mercado. Tem a ideia da moda aí. Mas, por outro lado, eles querem discutir também coisas que tenham validade para a população, que resolvam problemas da população, cuja marca seja isso. E algumas discussões lá são levadas no nível da sociedade, de estar bem num local, de não sair dali para não criar inchaço em outras cidades, de comunicar sua saída, de comunicar se existe oportunidade para eles. Quer dizer, estratégias de movimentos, como se fossem moda em tese, dos governos e das lideranças, que consideram elevar o nível dos debates das necessidades sociais, usando estratégias de comunicação, usando estratégia de marketing, né? Para debates sérios, orgânicos, considerando fazer uma pesquisa ampla naquele setor daquilo que é necessário naquelas comunidades, né? Bom, então vamos iniciar por esse ângulo. A gente vai considerar uma pesquisa ampla no sentido de tópicos,
mas não ampla no sentido de profundidade, porque não é o caso, né? Eu vou fazer um vídeo aqui de 40, 50 minutos, que seja 1 hora, não vou conseguir varrer uma grande quantidade. O vídeo da moça, ela tinha 29 minutos, era endereçada a outros setores, ela fala muito bem, ela consegue apropriar a mensagem que ela quer dizer em poucas palavras, e é muito direta, e ficou um vídeo muito bonito. Esqueci o nome da moça, não falaria aqui, porque realmente esqueci, mas ela me sugeriu muita coisa, só que eu me ocupo de outras coisas. Então, vamos ver esse ensaio a priori do que é a moda como estratégia, um pouco parecido com o que ela falou, mas muito mais voltado para questões de sociedade, de política e da própria moda. Vamos lá, a moda é simultaneamente indústria, linguagem, tecnologia simbólica. Gente, é até moda falar, né? Deixa seu like, deixa seu comentário, assine o nosso canal e compartilhe o vídeo, podcast, para que eu possa ter engajamento. Afinal de contas, eu fiz um trabalho aqui, esse trabalho me deu trabalho, né? Eu fiquei até agora há pouco aí revisando uma série de artigos e já deixei coisas para trás aqui porque ficou muito grande. Vou falar, o essencial que eu vou falar aqui já vai tomar um tempo danado. Mas então compartilhe isso aí para as pessoas conversarem com a gente. Vamos lá. Então a moda é isso tudo, estratégias de negócios, que são modelos, cadeias de valor, inovação, as estratégias daquilo que é comunicado, como por exemplo a roupa que transmite mensagens, a moda como narrativa, isso existe. 3, estratégias pessoais, como indivíduos que usam aparência para gerir impressões, identidade, agência, ou seja, forma de agir no mundo, modificar as coisas e tal. Além disso, nós vamos estabelecer aqui um olhar dessa moda como estratégia para comunicar valores sociais, mas não aquela coisa bonitinha, né, para fazer marketing estético, não. Mas e sim um dispositivo capaz de elevar os debates públicos, articular demandas cidadãs e favorecer processos deliberativos mais maduros. Ou seja, seria um estudo de marketing e moda para você elevar os debates dentro de ministérios, por exemplo, da República, que normalmente não estariam ligados à comunicação, ao marketing, mas que precisariam de trazer pessoas, elevar o nível dos debates em pessoas interessadas, porque muitas vezes as pessoas estão olhando para um ministério, para uma liderança, para um setor da sociedade, achando que alguns doutores vão resolver aquilo. E aqueles doutores ficam lá encastelados dentro de gabinetes com ar-condicionado e não se ligam politicamente às necessidades públicas, às necessidades que podem não só melhorar a situação daquelas populações, mas melhorar o intercâmbio entre outras, entre convivências de negócios que podem elevar o nível de uma maneira global, um nível de negócios, um nível de ganhos sociais. Essa articulação, ela pode ser feita da maneira como é feita a moda, mas não para dizer que é bonito porque o Ministério está querendo vender peixe nenhum, mas é porque o Ministério quer articular, ele quer as pessoas falando. Isso favorece o governo em termos políticos, os governos, isso favorece as políticas e favorece aos empresários e aos cidadãos. As pessoas todas ganham com isso. Então, é uma moda de valor social. Então a gente vai apontar aqui alguns autores, alguns estudos, alguns exemplos que vão falar brevemente disso. Como eu disse, essa pesquisa é uma pesquisa superficial. A gente tem muitos tópicos, mas não é profunda. Agora, quais seriam os fundamentos teóricos? Muito bem, vamos lá. Fundamentos teóricos. A moda como linguagem. A moda, ela não deixa de ser uma expressão de algo. A gente tem expressão corporal, o nosso corpo fala enquanto nós estamos falando, às vezes até desdizendo que as nossas palavras falam, o nosso corpo comunica. Se você fizer conscientemente essa comunicação, e isso aí se estabelecer como uma modelagem, isso é uma moda como linguagem. Do ponto de vista semiótico, ou seja, dos símbolos e também sociológico, daquilo que influencia a sociedade, a moda é um sistema de signos. Roupas, adereços, transmite significados, circulam entre produtores, que são as indústrias, os designers, os mediadores, que são as mídias, os influencers, os consumidores cidadãos. O Roland Barthes, ele analisou a moda como um sistema que transforma atributos materiais e mensagens culturais e ideológicas num instrumento de leitura social. O Pierre Bourdieu, em Distinction, mostrou como gostos e estilos funcionam como marcadores de classes e poder,
sendo instrumento estratégico de distinção social que alguns usam, e usam conscientemente. Ok? E tem até aquele negócio assim, aquela grana que o pobre gasta numa coisa e que o rico tendo aquela grana não gasta com aquela coisa, porque ele acha que está jogando dinheiro fora. Então ele tem uma consciência de classe, porque ele tem mais estudo, que a classe dele se distingue da outra. Eu não estou falando a favor disso, não estou nem dizendo que isso é legal, eu estou dizendo que isso existe. Entenderam? Bom, John Entwistle e Elizabeth Wilson, entre outras pessoas e outros autores, situam o dress code. O dress code é aquele conjunto de orientações sobre o que vestir num determinado local, numa determinada ocasião, num determinado evento, né? Então, entre outros, situa o dress code no corpo como prática que traduz normas, de fato, identidades de gênero inclusas e transformações modernas que seriam as atualizações dos sistemas. Esses marcos teóricos permitem ver a moda como tecnologia simbólica e não neutra, porque ela tem uma ideia, ela é ideológica, como efeitos como inclusão, exclusão e até a hierarquização das sociedades, o que talvez não seja bom, mas nem sempre hierarquia é uma coisa ruim, diz respeito à classe, às vezes diz respeito a conhecimento ou ações executivas, que uns já podem tomar e outros ainda são pessoas que ainda estão a receber coordenação de terceiros por não ter a mesma competência. Por isso que existem hierarquias. Estratégias de negócios, a moda, as cadeias, os propósitos. As indústrias de moda combinam lógica criativa com lógica industrial. Tudo tem um design que seja propício de ser realizado. Vamos falar, por exemplo, de arquitetura. Você não vai fazer uma casa que é uma bola suspensa porque você não tem onde deixar ela suspendida. Tem que ter uma coisa, uma indústria que produz aquilo. Uma vez, um professor meu da área de concreto, essas coisas, eu tenho formação na área de engenharia, né? Sou engenheiro físico e matemático. E na área de engenharia lá tinha um professor meu, um cara muito bacana, muito inteligente, né? Que tinha um sem número de professores muito competentes. E esse cara era um deles. Ele era muito amigo da minha família, eu gostava muito dele. E esse cara estava contando uma história, o seguinte: ele foi fazer uma obra antes dele montar a empresa dele. Ele foi fazer uma obra e eles tinham que fazer uma cúpula de concreto. E essa cúpula de concreto, ela tinha que ser a cúpula, uma cúpula mesmo, toda ela de concreto, grandona, grandalhona. Mas ela precisava ter janelas. Mas como é que você vai fazer sustentação de janelas para você jogar o concreto naquela cúpula com aquele tipo de armação, que seria uma armação totalmente diferente, seria como se fosse uma cabaça, né, na cabeça de alguém, uma coisa assim, né, a cúpula, né? E era só a cúpula que era a construção, com alguns vieses lá diferenciados, etc, parará. Eles chegaram à conclusão seguinte, que eles iam fazer a cúpula toda. Essa é a parte que eu vou chamar de industrial, né? Aí dentro dessa lógica de que a cúpula estava pronta, eles fizeram os cortes e recortes para fazer as janelas. Parece óbvio depois que você fez, né? Parece óbvio. Quando você está construindo um prédio, você já faz o buraco das janelas e coloca o tijolo até onde não é janela, deixa ali o espaço para vidros e parafernália da janela lá e tal, né? Então me faltam nomes, olha que coisa chata, quero falar lá, as esquadrias, etc. Então, isso tem uma lógica, isso tem uma logística, né? E eles pegaram esse macete e várias outras pessoas devem ter chegado a essa conclusão. Eu tenho que fazer uma peça inteiriça para depois fazer recortes, já que eu só consigo fazer uma estrutura que fique pronta, armada, se ela for contínua, né? De que é diferente de uma obra quadrada onde você pode fazer pilares. Ali não tinha jeito, ali ela era autoportante. Muito bem, tinha lá as suas ferragens, etc. Isso é só para dar uma ideia de lógica criativa. Alguém criou, o arquiteto. Lógica industrial, o engenheiro que bolou como que ele seria executado.
Então, estratégias de negócios no setor incluem diferenciação de marca e inovação de produto, casas de alta costura, marcas de luxo, aqueles que eles chamam de D2C, que é o Direct to Consumer. Eles usam design, storytelling, que é você transmitir uma mensagem através de histórias, contando uma história para você, vamos dizer assim, justificar um design ou até valorizá-lo. E elevar o valor percebido daquelas peças, né? Mostrar o nível de dificuldade de execução, o nível de propriedade, o nível de logística daquilo, né? Então, modelos de sustentáveis e economia circular também, o movimento slow fashion, quer dizer, aquela moda que é mais lenta, ela não fica mudando, né? Ela não é aquela... são os designs sustentáveis, por exemplo, que ele cita aqui, a Kate Fletcher, que propõe reconfigurar estratégias produtivas para reduzir externalidades sociais e ambientais, ou seja, diminuir gastos, né? Se você customiza roupas antigas, se você reaproveita, se você cria em cima daquilo que não é roupa, que se torna roupa, isso tudo transforma a proporção de valor e ressignifica a relação da marca com o consumidor de maneira sustentável. E tem o brand activism, que de certa forma é o que a Fletcher lá faz, que é o ativismo da marca, o ativismo de marca, cujo propósito é corporativo, né? As empresas adotam posições públicas, que é o brand activism, para se conectar com consumidores que são politizados. Quando eu digo politizados, não é política de legendas, é a política da troca social, da conversa, da discussão, do chegar a um denominador comum quando se tem ideias diferentes e interesses diferentes. Para uma prática como potencial, mas também o risco de woke washing, que o woke washing é aquela lavagem daquilo que ficou feinho, né? Se não houver congruência entre o discurso e a prática. Você não tem congruência, então aquilo ali está fora, né? Aí você faz você dá uma lavadinha e vai ficar bonitinho. É mais ou menos isso que significa umas frases, umas palavras assim que para nós aqui não tem significado imediato, não trabalhamos com isso dia a dia. Então, a literatura recente oferece análises críticas sobre quando a ação da marca é autêntica e quando ela é performática. Por exemplo, o woke washing seria uma forma de você jogar uma modelagem assim, que quer dizer alguma coisa, mas você vê que aquilo ali não tem o significado proposto. Por quê? Porque falta peça, você está usando na realidade material que não é reciclado, você está com perda de material para fazer um recorte, né? Então o seu potencial de prática ali, de consumo politizado, ele é mais um lavado para ficar bonitinho do que propriamente uma coisa essencialmente que satisfaça aquelas políticas. Então é isso que ele quis dizer. Vocês veem que a moda ela pode discutir muita coisa. O brand ativismo ele está associado a questões sociais, a questões ambientais e questões econômicas. Mas não é porque você precisa de agradar a sociedade, porque você precisa apenas de manter ambiente, porque isso aí é marketing, porque você tem que satisfazer certas políticas, porque existem políticas públicas, ou por questões econômicas de dinheiro, de aplicação de valores, etc. Não. O ativismo brand seria você reescalonar a forma de trabalho para você trabalhar as questões sociais que satisfaçam a sociedade, dentro de uma perspectiva de você não prejudicar o meio ambiente, aderir a políticas públicas razoáveis que fazem parte, que são boas para a sociedade, e ao mesmo tempo um trabalho de economia onde alguns ganhem e muitos ganhem e que seja repercutido na sociedade. Esse seria o brand ativismo. Na perspectiva estratégica, a moda só é transformadora quando ela entra numa cadeia de eventos, do design até a distribuição. Ela vai incorporar os valores que proclamam, e ela tem que incorporar, né? Caso contrário, a comunicação reduz-se a uma estética vazia. São os tais washing, as lavagens para poder ficar bonitinho, né? Estratégia de comunicação, moda como dispositivo persuasivo, mas também deliberativo. O que seria isso? Roupa, comunicação não verbal. Você não está dizendo, mas a roupa está dizendo. As escolhas visuais podem simplificar mensagens complexas, sinalizar alianças, catalisar conversas públicas a vários níveis importantes. Um exemplo que eu li em algum lugar é o seguinte: algumas
algumas pessoas percebem que a nossa moda aqui no Brasil, eu não sei nem se eu vou comentar isso aqui no texto, mas acho que não, ela é muito ocidentalizada. E lá fora é muito bem visto as nossas obras e modas que sairiam dos nossos povos mais ligados às raízes da formação da raça brasileira. Vou chamar de raça, tá? Da nacionalidade do Brasil, que são indígenas, também brancos e muito do negro. A nossa culinária tem a ver com indígena e negros, a beleza das cores tem a ver com indígenas e negros, principalmente os negros, a música tem a ver com indígenas e negros, a arte tem a ver com indígenas negros e brancos. Mas parece que a gente só traduz do branco aquele filão que vem da Europa. E essa não é a realidade do brasileiro, porque muita gente vem aqui para ver exatamente as outras modas que chamam atenção lá fora, né? Então, e essa é uma comunicação bacana, uma comunicação de brasilidade. Você vê, por exemplo, você vai no Japão, você vê gente tocando bossa nova e você não vê esses movimentos aqui no Brasil. Ah, mas eu não gosto, um estilo de música que eu não gosto. Ah, mas ela tem valor, ué. Você pode não gostar do jazz, mas ele tem valor. Você pode não gostar de um clássico, mas ele tem valor. Porque são obras que são esteticamente bem elaboradas, elas têm uma ciência por trás, elas têm uma arte por trás. Agora, o seu gosto não se adapta àquilo. Por exemplo, eu gosto muito de rock. Vai ter gente que não vai gostar de rock, mas existem rocks perfeitos, né? Existem sambas bem feitos, existem vários estilos de tudo quanto é música, não apenas no Ocidente, mas no Sul global, né? E a gente tem que valorizar isso aí. Então, agora vamos falar da comunicação não verbal. Sinalização ideacional. São símbolos visuais como cores, slogans e cortes, condensam valores, exemplos históricos, variam de traje dos sufrágios ao vestiário, dos movimentos dos direitos civis. Teve uma coisa interessante, a gente é cheio de camisas, essas camisas, né, comuns assim, escrito com o nome de universidades americanas, com o nome de times americanos, times europeus, locais diferenciados, museus, sei lá o que for. Por que a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Nós temos paisagens lindíssimas no Nordeste. Por que nós não temos lá o nome de uma praia do Ceará, o nome de uma comida, o nome de uma arte feita no Nordeste ou no Sul, ou no Sudeste, no Centro-Oeste, por indígenas, por brancos, por imigrantes? Por que nós não temos isso como reflexo da nossa brasilidade? Seria uma idealização, uma sinalização ideacional. As cores, os slogans, os cortes, os significados estariam associados à nossa identidade. Tem também aquele que eles chamam de diplomacia, o fashion diplomatic. Ela inclusive cita aqui a Michelle Obama, que tem sido estudada como um caso de fashion diplomacy, porque ela fez escolhas de vestuários que comunicam valores e fomentam o soft power americano. Eu não vou ficar falando muito bem, porque o Obama, para mim, ele foi uma decepção, e a Michelle, para mim, foi uma representação. Mas isso é a opinião do Zé Roberto, você pode não levar em consideração. Mas, de qualquer maneira, ela é estudada porque ela queria fazer uma diplomacia através da moda, e fez, né? Ela tinha estatura, ela tinha beleza, ela tinha inteligência e capacidade e competência para fazê-lo. A questão política que eu discordo dela e dele é outro departamento, mas sou obrigado a dizer que realmente elas fomentaram o soft power deles. Agora, mediação pública e agenda sitting. Existem campanhas visuais que são bem desenhadas, de marcas de ônibus de campanhas públicas. Elas podem colocar temas no centro do debate, então é uma maneira de você colocar o tema. Contudo, para que a moda eleve o nível do debate, é preciso que existam pontes. A coisa não pula daqui até ali sem passar por algum local, que seriam conteúdos educativos, plataformas de escuta, iniciativas participativas que convertam aquela atração visual a uma discussão substantiva, ou seja, que as pessoas se sintam convidadas a ver e discutir o que estão vendo, convidadas a tanto. Estudos sobre o fashion ativismo apontam projetos locais que combinaram essa ação estética com políticas públicas de capacitação comunitária, porque às vezes é uma questão de dizer sobre o que estamos falando, produzindo efeitos duradouros e bem integrados nos programas sociais que as pessoas entenderam e ajudaram a confeccionar. Então, essa é uma estratégia interessante. Estratégia pessoal, a moda como agência, ação individual
individual, do indivíduo, né? Como prática política. No nível individual, a aparência é ferramenta estratégica para gerir impressões, que eles chamam de impression management. Gerir impressões, né? Construir capital social e afirmar pertencimento. Aqui também não pode estar limpinho e lavadinho, não. Tem que ter essência, tem que ter substância, tem que ter peso. Vestir-se pode ser ato de conformidade, pode ser ato de resistência ou pode ser ato de posicionamento político, a favor ou contra, ou até neutro. Em contextos profissionais, a estratégia pessoal relaciona-se com a credibilidade e com a autoridade. Em contexto de ativismo, a coesão simbólica facilita a mobilização, o reconhecimento público. A sociologia do corpo e do vestuário demonstra como essas pessoas têm efeitos coletivos quando replicam em escala. Tá? Agora, a moda como estratégia para comunicar valores sociais para muito além do fazer bonito. Para dizer que você, eu sou ativismo do meio ambiente e eu faço isso porque eu acho spa e tal, e vai para casa e joga a casca de banana na rua, pega coisa de iogurte, joga dentro do lixo, sujo, pega a lata de óleo, joga com metade do óleo lá dentro, lá no esgoto. Ativismo porcaria nenhuma, isso aí eu limpinho, lavadinho, mas que só faz bonito. A gente está falando da moda além disso, ou seja, aquela que é substancial, que seja congruente. Então, aqui está o cerne do pedido. Do pedido, no caso, que foi o meu interesse. Como a moda pode efetivamente comunicar valores sociais? Justiça, sustentabilidade, igualdade, sem se reduzir a um espetáculo publicitário, pura e simplesmente. Um marketing bem interessado, que não vai fazer bonito, que não vai fazer bonitinho, que não vai cantar musiquinha, vai fazer uma coisa endereçada. Congruência prática. A mensagem só se legitima quando resulta em práticas concretas. Contratação justa, transparência na cadeia, economia circular, ou seja, aquilo que vai e retorna para ser reciclado, a maior parte das vezes. Financiamento de projetos sociais, quer dizer, uma parte dos ganhos retroalimenta projetos sociais que você defende no seu ativismo. Sem isso, a moda perde, ela apenas performa valores, ela não os produz, ela está afim de ganhar com marketing, como se estivesse fazendo sem estar fazendo. Estudos sobre esse brand activism explicitam que essa tensão entre comunicações e práticas ela é observada pelo consumidor, ainda que ele não seja um grande entendedor. Processos participativos. Explorar moda como política exige inserir stakeholders nas decisões, ou seja, comunidades produtoras, comunidades de trabalhadores, consumidores, pessoas que estão com a mão na massa. Projetos de fashion activism que integram formação, emprego e revitalização local produziram impacto além do simbolismo. E educação estética e crítica. Usar campanhas de moda para promover a alfabetização, uma alfabetização crítica, por exemplo, explicitar a origem dos materiais, as condições em que esses materiais são produzidos, o simbolismo histórico daquelas peças, a associação com o nosso histórico, com a nossa nacionalidade ou com alguma regionalidade daqui ou de algum lugar do mundo, transforma o apelo visual em combustível para se ter debates que sejam fundamentados, mais informados. Né? Autores de moda sustentável defendem esse nó entre o design e a educação para poder justificar o designer. Articulação com políticas públicas. Quando governos e instituições públicas adotam estratégias de vestimentas como objetos explícitos, apoio à indústria local, promoção de diversidade, campanhas de saúde pública, esses políticos ampliam a legitimidade dos seus discursos e sua capacidade de provocar mudanças materiais que ficam impressionadas nas mentes das pessoas que estiveram ali com eles. A fashion diplomacy governamental bem-sucedida costuma combinar visibilidade com políticas concretas. Por exemplo, compras públicas, apoio à capacitação das pessoas, instrução, instrumentalização, educação. Governo, modo de elevação do debate público, possibilidades de precauções. Quais seriam? Vamos propor, então, um conjunto de princípios pragmáticos como estratégias que
eles estão chamando aqui governamentais de moda 11, e que não empobreçam os debates públicos. Vamos ver o que ele quis dizer com isso. Vamos lá. Transparência, eu não sei, aqui ele está usando aqui um portal, 4 portais em inglês: Really Online Library, ResearchGate, Google Library, Stanford News e uma outra aí que eu não consegui achar aqui agora. São 5, né? Então, parece que são uns modelos, né? Eu sinceramente não sei. Vamos ver. Transparência e metas mensuráveis. Se um programa estatal usa a moda para promover sustentabilidade, indique metas: reduzir resíduos têxteis, X% em tantos anos, financiamento de métricas de impacto. Sem dados, a ação vira espetáculo, né? Apoio à cadeia local, compras públicas em parcerias com designers locais, cooperativas têxteis convertem visibilidade e dinamizações econômicas. Casos de iniciativas locais mostram um melhor resultado quando há investimento em formação e infraestrutura ali na localidade. Integração educativa, campanhas visuais devem vir acompanhadas de programas educativos que sejam escolas, canais públicos, museus, que desenvolvam senso crítico e contexto histórico para a escolha dos estilos dentro de uma cadeia de eventos, de uma logística que traga conhecimento. A moda pode ser porta de entrada para discussões sobre trabalho, história, direitos. Plataformas deliberativas. Criar espaços online ou presenciais também, onde as campanhas estéticas sejam debatidas com os cidadãos, com os especialistas juntos com os cidadãos, com os representantes de setores ou da própria sociedade, de grupos afetados, de grupos que estão internos ali àquele debate. Assim, a peça visual inicia o diálogo e não o encerra. Deixem aberto e as discussões fiquem abertas toda vez que você convidar, esses grupos se reúnem. Evitar instrumentalização partidária, ou seja, a política dos partidos. Quando governos usam moda apenas para autopromoção, a estratégia perde a legitimidade e fica visível para o público. É igual quando você está vendo uma novela, lá eles aparecem fora do contexto com uma publicidade de um banco, de um creme, de uma coisa qualquer. Aquilo ali é irritante. Eu, Zé Roberto, acho aquilo irritante. Eu adoraria que eles parassem de fazer isso. A literatura crítica sobre performances políticas e vestimentas evidencia como a recepção pública penaliza aquilo que não é autêntico. Agora, casos exemplares. Já falamos da Fashion Diplomacy da Obama, o Fashion Ativismo de movimentos ambientais e sociais também já falamos, os projetos comunitários de Fashion Change, que são iniciativas locais que ensinam ofícios, revivem cadeias produtivas, uso design para regenerar economias vulneráveis. Exemplos mostram que a moda pode ser vetor de inclusão se ligadas a políticas públicas, né? Então, os outros eu já tinha falado, não quis repetir. Agora, existem os riscos, né? O woke washing, que são as performatividades. Marcas e atores políticos podem adotar sinais progressistas sem transformações estruturais e os consumidores e pesquisadores vão perceber. E eles estão atentos a essa incoerência. A comodificação, ou seja, transformar em commodity de resistência, ou seja, símbolo de protesto, pode ser apropriados comercialmente, diluindo seu poder mobilizador. Em alguns momentos, a moda do contrário, aquilo que é contrário ao seu produto, faz publicidade sua, né? E aquilo vira uma commodity. Então, a história das apropriações culturais dos movimentos sociais ilustra esse risco. Alguém se apropria de um tema sem ter nenhuma ligação com aquilo, né? E aquilo vira uma commodity, ou seja, eu vou pegar aquele tema e vou vender porque aquilo ele vende. Então eu tenho discurso para isso, e isso não é verdadeiro, é isso que ele quis dizer. Desigualdades na recepção. Os códigos estéticos nem sempre circulam igualmente entre as raças, as classes, os gêneros, que influenciam com mensagens visuais que são lidas e às vezes destoam. Bourdieu e os estudos contemporâneos sobre iniquidade cultural ajudam a mapear esse problema, que seriam as desigualdades na forma como se recebe os códigos estéticos. Muito bem. Agora, recomendações práticas que seriam para governos, organizações e movimentos. Primeiro, você vai mapear objetivos claros.
tá? Definir o que você vai promover. Empreendedorismo local, igualdade de gênero, sustentabilidade. Você vai desenhar indicadores. Você vai conjugar o símbolo com a prática. Toda ação simbólica, desfile e campanha deve ter contrapartidas materiais, ou seja, que hajam linhas de crédito, que haja algum tipo de formação, que haja uma compra pública local. Fomentar parcerias transversais, ou seja, integrar ministérios do Ministério da Cultura, da Indústria, da Educação, etc., e setores privados dessa sociedade civil, se possível local, mas também não local, para garantir amplitude e legitimidade. Extrapolar fronteiras. Promover literácia crítica, ou seja, investir no conteúdo que seja explicativo, com relação à origem e significado das peças, ou seja, a pessoa fica com literácia, ou seja, fica com conhecimento, fica letrado naquilo que ele está discutindo ali. Transforma a curiosidade estética num debate de conhecedores, num debate público, inclusive com livros, tá? Cartazes e tal. Livros, avaliar e publicar resultados, os relatórios feitos, todos essa parafernália, relatórios públicos sobre impacto evitam performatividade e aumentam a confiança porque ficam ali travado. E outra coisa, mostrar participantes com fotos, com rede social, mostrar aqueles que estiveram ali e os que contribuíram mais, que sejam destacados, mas todos devem ser destacados. Conclusão: tratar a moda como estratégia significa reconhecê-la como técnica de produção de sentido e, sim, transformação social, material, espaço fértil para a comunicação de valores sociais e políticos, né? Para essas promessas se realizar, é preciso coerência, instrumentalização da avaliação, participação social e políticas públicas. Participação social, políticas públicas. A moda, ela vai deixar de fazer bonito e tornar-se um vetor legítimo de deliberação pública, inclusão econômica e mudança social, se as estratégias forem projetadas com integridade e ancoradas em práticas reais. Nós temos aqui uma bibliografia imensa. O Roland Barthes, o Pierre Bourdieu, a Joanne Entwistle, a Elizabeth Wilson, a Kate Fletcher, o Fashion and Social Movement, que eu esqueci o autor aqui, ele não citou, mas está dentro do ResearchGate, as pesquisas sobre a branded activism e autenticidade da camarota Sarkis Kotler, da William Only Library, estudos Fashion Diplomacy e o papel das primeiras damas, não apenas da Michelle Obama, mas artigos e estudos sobre o caso dela e de vários outros, que aqui está na Spring Open, e artigos recentes sobre Fashion Activism, Extinction Rebellion, Fashioning Change, avaliação de impacto comunitário da Taylor e a Francis Online. Bom, então, agora nós vamos falar um desses autores, que inclusive eu não citei aqui, porque o livro dela não está necessariamente... quer dizer, está, mas ele não está explicitamente aqui na minha listagem. É a Érica Palomino. A Érica Palomino, ela é uma jornalista. Ela tem formação em moda, atua no mercado, escreveu para jornais e revistas, além de lecionar. No livro dela chamado A Moda, produzido entre 2002 e 2003, que é uma obra fundamental para quem estuda no Brasil, pois ela tenta mapear os mecanismos de sistemas de moda, suas engrenagens e seus efeitos sociais. Ela não é teórica pura, ela não é da academia, ela tem um pé no mundo prático da moda, o que lhe dá perspectiva que interliga. Ela é um discurso acadêmico, mas ela não faz uso da projeção acadêmica, ela usa o discurso até por ser inerente à sua formação, mas ela usa também o discurso do mercado e da cultura impressa, da imprensa. Então, o que ela afirma? Ela afirma que a moda como sistema integrado, ela não é só um vestuário estético, ela é um sistema que incorpora roupas, adereços, comportamentos cotidianos, aparência, estética, tendências e contexto temporal. Olha só, a moda não é apenas vestuário estético. Vamos olhar a moda ao longo dos séculos. Coisa de uma pesquisadora. Por isso que eu achei interessante falar do ativismo dela. Ela, não só dela, tá, gente? Eu escolhi ela porque ela tem um livro chamado A Moda, né? Que eu já folheei, já li alguma coisa. Não sei nem se eu tenho ele aqui em casa. Acho que tenho, mas não tenho certeza. Mas eu me lembro de
de coisas que ela fala que talvez seja de reportagem. Bom, isso não é o caso. Então ela define moda não apenas como vestuário estético, mas como sistema que incorpora roupas, adereços, comportamentos cotidianos, aparência estética, tendências e contextos temporais. A moda, para ela, acompanha o vestuário e o tempo e integra o simples uso das roupas do dia a dia a um contexto muito maior que o contexto político, social e sociológico. Isso tem uma obviedade, se a gente pensar, né? A moda é vista como algo que regula, que reflete não apenas aquilo que nós refletimos por algum motivo, por aquilo que somos, mas também como somos vistos e os papéis sociais que nós vamos assumir a partir disso, por causa dessa representação. Então a moda inclui mutabilidade, efemeridade. Algumas vezes aquilo passa por nós como um objeto efêmero. Mudança constante. Eu me lembro de um negócio chamado, um sapato, quando eu era jovem, chamava cavalo de aço. Gente, eu acho que aquilo foi a coisa mais efêmera que já passou pela natureza das modas ao longo dos tempos. Eu acho que aquilo ali nunca voltou à moda, porque era pesado, era feio, era prega pra cacete, e ninguém usava aquilo ali, mas passou rapidamente. Aquilo foi um meteoro, né? Então a moda não estática, ela está em constante movimento, ela exibe uma sazonalidade, porque ela acompanha os termômetros do tempo, da vida, ela tem a ver com renovação, porque as gerações mudam, as gerações querem ser diferentes, e portanto elas começam a pesquisar tendências, porque acham tendências diferentes das pessoas, porque as pessoas são diferentes. Existem invenções de estilos, inclusive pessoas que querem colocar significado nas suas falas através das modas. Essa flutuação faz parte. Por isso que nós estamos falando que o terceiro conhecimento que ela joga para nós saber, para nós tomar um conhecimento, é a mutabilidade, efemeridade e mudança constante. A única constância que existe é a mudança. E a expressão como identidade, pertencimento e distinção. Ela enfatiza que a moda é meio de comunicar quem somos, a que grupo pertencemos, valores, gostos, aspirações, é um instrumento de distinção social, e isso nós já discutimos. Ela tem uma relação com o poder, a moda, ela reflete contextos históricos, sociopolíticos, né? Ela espelha a participação em estruturas de poder, ela fala de normas estéticas dominantes que podem inclusive ser conflitantes, identidades hegemônicas que também podem gerar conflito, padrões culturais que regulam o que é aceitável, definido como beleza, normal, profissional, gênero, raça, etc., quando necessariamente isso não é assim, poderia ser discutido, mas a moda consegue fazer isso. Também reflete tensões, por exemplo, classes sociais, movimentos estéticos contrários e identidades periféricas que usam a moda como marca de resistência e diferenciação. É o caso de você ter uma prática, mas não ser de uma classe, e você não é aceito naquela prática, na roupa que você veste, na viagem que você vai, né? Às vezes alguém olha para você e fala assim, esse novo rico está deslocado aqui, né? E às vezes ele nem é um novo rico, né? A moda no capitalismo como indústria, mas a prática cultural. Então a Palomino, ela não vê moda como fantasia ou mero ornamento. Ela diz que a moda é algo enraizado no mercado e na indústria têxtil, nas cadeias de produção, nas temporadas. Ninguém cria alguma coisa ligada, associada à estética, a designer, a roupa, a vestuário, seja lá o que for, sem estar associado a tendências, né? A temporadas. Existem tendências e temporadas até mesmo para a cultura pop, que hoje em dia está uma loucura, né? Tem nada que fica definido por muito tempo. E essas tendências são ditadas muitas vezes pelas mídias, pelo consumo, que as pessoas consomem isso ou aquilo. Eu vejo, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre efemeridade, efêmero, o culto ao efêmero, e eu tive uma quantidade de visualizações que eu fiquei impressionado. Porque o título ele não é muito chamativo. Culto ao efêmero, que é tudo que nós vivemos hoje em dia, tem a ver com esse assunto aqui. Teve lá não sei quantas mil visualizações, eu fiquei impressionado. Eu não sou um cara de ter muitas visualizações, porque os meus assuntos eles não são assim muito dia a dia, eles não são assuntos assim muito
populares, vamos chamar assim, né? Então a moda no capitalismo como indústria de prática cultural, a moda como reflexo histórico e social, isso é fato, né? Dá até para rir. A moda acompanha, retrata, simboliza transformações, mudanças políticas, sociais, culturais. Ela nos permite ler uma época pelo que as pessoas vestem, sim, pelo que se quer considerado moda. Você quer ver uma coisa? Você viu uma foto antiga aí do final do século XIX, aí, com aquelas casas cheias de berloque, num Brasil calorento pra cacete, com as pessoas com roupas cheias de babados. O que é aquilo, cara? Né? Bom, pontos fortes do pensamento da Palomino. Interseção prático-teórica. Ao vir do mundo da moda prática, Palomino consegue capturar mecanismos reais, produção, mercado, mídia e consumidores, em vez de somente abstrações. Ela não está falando do que ela não conhece, ela não está supondo, ela não está vendo que não existe. Isso reforça a credibilidade com relação às observações que ela faz sobre moda, como se opera no mundo político e social. Ela tem uma visão ampla, ao tratar a moda como sistema social completo. Ao tratar a moda como um sistema social completo, ou seja, ela está dizendo que a moda está trazendo ali um sem número de informações, não só roupa, mas penteado, adorno, aparência corporal. Ela amplia o escopo analítico, reconhecendo distensões, dimensões que muitas vezes são negligenciadas, como por exemplo a forma dos cabelos, a textura, se são soltos, se são presos, né? O significado de cada um deles, os adornos usados no corpo, nos cabelos, modos de pentear. Eu quero saber o que a humanidade de alguns anos daqui para frente vai pensar sobre esse sem número de tatuagens, que a maior parte delas bastante bregas, né? Eu já demonstrei aqui para vocês algumas vezes que eu não suporto tatuagem. Mas ninguém tem nada com isso, essa é a minha opinião. Vocês podem desconsiderar completamente, inclusive me achar chato, mas eu detesto. Bom, sensibilidade histórica e contextual. Palomino insere moda na história, na cultura, no momento político. Isso permite ver os efeitos mutáveis da moda conforme transformações sociais, modernização, migração, globalização, produção em massa, etc, etc, etc. Eu me lembro de qualquer coisa disso mesmo, mas podem ter sido alguns artigos, porque eu tenho certeza que uma vez eu fiz programas de moda, sobre moda, quando eu tinha um outro programa, e eu comprei alguns livros e peguei alguns emprestados, foram pelo menos uns 5. Eu não sei se essa moça estava no meio, possivelmente sim. Mas também as ideias dela devem estar em outros lugares também. Capacidade de conectar moda com uma identidade de poder. Isso eu me lembro frontalmente. Ela aponta claramente que a moda não é neutra. Ela está implicada em hierarquias, ela está implicada em pertencimento, ela está implicada em distinção de seres, de pessoas, de classes, de culturas. Isso é fato. Isso abre espaço para entender moda como um espaço, às vezes, de conflito, às vezes de resistência e às vezes de ação, né? Mas existem lacunas, né, no pensamento dela. Ela tem pouca ênfase em crítica estrutural ou filosófica profunda. Ela descreve os mecanismos de indústria, mídia, tendências, mas ela frequentemente não entra numa crítica filosófica ou teórica das estruturas do poder subjacente, do colonialismo, do capitalismo, da racialização de gênero. Eu acho que não faz parte das observações dela, e ela não tem uma estrutura de raciocínio de sociologia. Ela raspou a sociologia, ela voou por ali, mas era um outro estudo que ela estava fazendo. Então, essa crítica, eu acho que, embora seja razoável ser feita, seria ideal que tivesse esse tipo de comprometimento ou de assistência, mas não era a proposta dela. O outro problema é a performatividade sem profundidade transformativa. O que quer dizer? A moda pode expressar identidades marginalizadas ou movimentos de resistência. Isso realmente, tanto na obra dela, que eu não me lembro totalmente, quanto dos outros que eu fiz aqui, uma moça, num dos livros, até um livro fininho, em que ela está falando dos caçadores de tendências, que eles estavam num dia de apresentação da moda lá, fashion alguma coisa, e os caçadores de tendência estavam do lado de fora vendo que algumas pessoas estavam se vestindo e vendo que existia um abismo entre as duas concepções de estética. E ele achou que esses caçadores começaram a achar que lá fora existia uma transformação.
E ela não falou disso. E essa autora que eu li falou. Então eu achei interessante. Ela não oferece muitos casos assim empíricos, né, detalhados sobre quando a moda deixou de ser apenas visual para ser simbólica, ou melhor, visual e simbólica para produzir mudanças, né, na economia, no direito, etc. Bom, inclusive nas leis. Escassez de análise de impacto de globalização e neocolonialismo cultural. Isso realmente, mas hoje em dia nós estamos dentro da globalização, né? Então, tendências internacionais, influência europeia no Brasil, etc., ela poderia realmente se aprofundar mais. Talvez no caso do Brasil seria essencial que o fizesse. Inclusive seria essencial que se pesquisasse o quanto que a nossa cultura local resiste à influência europeia. Ela poderia demonstrar isso aí. Eu não li isso em livro nenhum. Dimensões de gênero, raça, classes menos problematizadas sistematicamente, ou seja, a Palomino ela reconhece distinções e desigualdades no uso, no pertencimento, etc. Mas os seus argumentos muitas vezes ficam no âmbito do gosto, da autoestima, do mercado, da visibilidade, menos das estruturas de poder que mantêm desigualdades invisíveis. Ou seja, ela não está fazendo uma crítica social, porque ela está esbarrando na sociologia, ela não está dentro dos temas da sociologia, né? Então, gêneros e padrões de feminilidade patriarcal moldam vestir, fato. As menções como a moda racializada, que são os padrões de beleza eurocêntrica, que exclui a estética autóctone, né? Ou dos nossos indígenas, ou dos nossos negros, ou dos mulatos, né? Até de outras nacionalidades que aqui convivem, excluem corpos negros. Há menções, mas não há sistematização do poder estético, né? Risco de naturalização de processos de moda como inevitável, dado, por exemplo, a mudança constante, a efemeridade, a sazonalidade. Essas coisas são naturalizadas, segundo esse autor, nos livros dela, ou nas ideias dela, e isso aí realmente é complicado, porque se você acha natural que isso aí passe com uma velocidade muito grande, conforme está acontecendo na atualidade, nós estamos jogando muita coisa no lixo, coisa que são feitas para rapidamente cair em desuso, né? Implicações políticas. Se a moda é um sistema social e político, então quem domina esse sistema tem poder simbólico. Isso é verdade. Reconhecer a moda como espaço de agência, pessoas, comunidades, movimentos podem usar o visual para afirmar identidade, resistir e questionar padrões. Na educação implicaria incluir moda nos currículos de estudos culturais, até por análise sociológica, ainda que não tão profunda ou antropológica, mostrando as questões históricas comparadas com as questões, por exemplo, as vestimentas das mulheres numa estrutura patriarcal. Isso teria muito a ver com a educação. Governo significa uma regulação, compras públicas, campanhas estéticas, uniformes, símbolos oficiais que não são neutros, né? Críticas e sugestões para aprofundamento. Se a gente quer uma abordagem normativa, ou se a gente quer uma abordagem transformativa da moda, com um sistema social político, no sentido que a Palomino coloca aí, mas acrescida de lentes mais críticas, valeria a pena, por exemplo, incorporar a interseccionalidade. Gênero, raça, classe e colonialismo afetam quem define padrão. Estudos empíricos de impacto. As campanhas de moda ou projetos estéticos criam mudanças políticas nas políticas públicas. Expandir o papel da resistência estética. Documentar casos de moda contracultural. Já existiu muita contracultura, inclusive na América do Norte, né? Reforçando e rivalizando contra narrativas visuais e estereótipos. Pensar política normativa de moda, leis, regulamentações, diretrizes estéticas inclusivas como setores públicos, educação, administração, saúde, diplomacia, que levem em conta diversidade corporal, diversidade cultural, diversidade de gênero, entre outros. Bom, Érica Palomino fornece uma base conceitual muito útil para se entender a moda, e a partir dela a gente poderia caminhar mais. O modelo ainda deixa espaço para aprofundamentos, né? A gente poderia fazer um debate entre as ideias dela, de Barthes, de Bourdieu, de Lipovetsky, ou dos teóricos descoloniais, né? E então nós podemos comparar Palomino com a moda como sistema social político. Isso aí descreve a moda como um sistema amplo, que não é apenas roupa, engloba práticas de vestir, indústria, mídia, temporalidade, sazonalidade, efemeridade e efeitos sobre identidade e distinção de valores.
O Roland Barthes, ele fala da moda como linguagem, que é um sistema semiótico, ou seja, de signos, né? O Barthes analisa a moda como sistema de signos, ele pensa num método semiótico estrutural e faz a análise do discurso textual e iconográfico, e existe uma convergência nesse sentido com a Palomino, mas existe divergência quando ele privilegia signo e texto, que seria a gramática da moda, menos que a dimensão institucional, cadeia produtiva e indústrias políticas públicas, que a Palomino já enfatiza com mais, porque ela está mais ligada à prática, e a Palomino, frente a Barthes, é uma exploração semiótica mais sistemática da linguagem da moda. A Palomino fala de símbolos e significados, mas não envolve a gramática textual rigorosa como o Barthes o faz, mas o Barthes tem uma outra estrutura. O Bourdieu fala de moda, gosto e reprodução. O Bourdieu vê o uso, o gosto, né, incluindo escolhas de vestuário, como um capital cultural, né? E por causa disso, práticas estéticas reproduzem, mas também mascaram hierarquias sociais. A moda é um instrumento de distinção e reprodução social. Sociologia empírica e reflexiva vincula práticas estéticas a posições sociais. Tanto a Palomino quanto ele reconhecem a moda como ferramenta de distinção e indexador de posição social. O Bourdieu fornece uma estrutura explicativa para a reprodução social, que é o hábito, né, os campos, e consegue ligar a estética a mecanismo de poder de forma mais teórica. A Palomino ela fica mais na descrição institucional e nos efeitos práticos, como a indústria e a mídia, modo, tendências. Por quê? Porque ela está ligada à prática. O que a Palomino acrescenta? Ela enquadra a distinção estética no funcionamento real da indústria e do jornalismo de moda no Brasil. Quanto ao Lipovetsky, a moda e a modernidade democrática, o Lipovetsky argumenta que a moda é peça central da modernidade democrática, do individualismo, do consumo de massa, da efemeridade, da estética, como indústria cultural, que democratiza acesso a essas tendências. Ele tem como método a história sociológica ensaística, e eles convergem no sentido de que ambos veem a efemeridade e a centralidade da indústria. Concordam que a moda é um fenômeno ligado à modernidade, ao consumo e à circulação de imagens. Porém, Lipovetsky faz uma leitura ampla e filosófica sobre a mutuabilidade e efeitos da modernidade no indivíduo, que seria aquele individualismo estético. A Palomino não, ela insiste na articulação prática entre indústria, mídia e política, porque ela é mais ligada às questões pragmáticas. O que cada um complementa um do outro. Lipovetsky dá a matriz civilizadora filosófica, ou seja, como que a moda espelha o individualismo moderno. A Palomino traduz isso para práticas, cadeias, implicações políticas locais. As perspectivas descoloniais e críticas contemporâneas, correntes descoloniais como Minolo, Quijano, entre outros aplicados à moda, apontam que padrões estéticos ocidentais e cadeias globais de apropriação cultural reproduzem a colonialidade do poder, ou seja, quem define o valor estético, quem lucra com símbolos subalternos, quem permanece inviabilizado. Na moda, isso se traduz como apropriação cultural, desigual distribuição de lucros e apagamento de saberes locais, o que é muito complicado. O método crítica pós-colonial mais etnográfica, atenção e restituição, reparação cultural. Qual que é a convergência dos descoloniais com a Palomino? A Palomino reconhece a influência externa, a circulação de tendências e desigualdades e aponta que a moda não é neutra politicamente. Divergência forte. As abordagens decoloniais exigem uma crítica muito mais contundente ao neocolonialismo estético e às assimetrias globais. Quem dita padrões, ou seja, que são centros ocidentais, como o exótico, né, é mercantilizado e como comunidades perdem controle sobre seus símbolos, porque são taxadas de exóticos, ou seja, estão extra-sistema. A Palomino trata a influência externa e a indústria mais raramente desenvolve a crítica da colonialidade cultural, o que seria uma proposta razoável, principalmente ela que está ligada à prática. Mas ela poderia, inclusive, integrar evidências empíricas sobre a apropriação cultural, fluxos de valor, quem ganha e quem perde, propostas políticas para reparação simbólica, econômica, etc. Essa parte da análise aqui é uma parte muito técnica, né? E eu vou falar das implicações para pesquisas políticas públicas.
Pesquisas interdisciplinares. Estudar moda requer combinar semiótica de Barthes, sociologia, crítica de Bourdieu, teoria cultural de Lipovetsky e evidência empírica da própria Palomino. E as lentes descoloniais. Política cultural informada. Usar Palomino para mapear cadeias locais e mídia. Usar Bourdieu e descoloniais para desenhar políticas que mitiguem a reprodução de desigualdades e venham reparar as apropriações. Educação crítica da moda combina análise semiótica, ensinar a leitura crítica das imagens dos símbolos, com história social e discussão sobre apropriação e restituição. Conclusão. Palomino oferece um mapa prático e situado da moda como um sistema social político. Contribuição vital para quem quer conectar discurso à prática. Para posicionar-se no panorama teórico, é produtivo tratar como complementar as lentes teóricas do Barthes na semiótica, do Bourdieu na reprodução, do Lipovetsky na mudança civilizacional e as exigências normativas das abordagens decoloniais, que são aquelas que acusam, né, as apropriações e a colonialidade. A real potência explanatória e propositiva surge quando juntamos a densidade empírica e procedimentos que a Palomino nos fornece com a força crítica e conceitual dos teóricos que nós citamos, especialmente para projetar políticas culturais, intervenções públicas e programas educativos que usem moda, não como espetáculo, mas como ferramenta de justiça estética e econômica, que é, no frigir dos ovos, a análise que a gente queria fazer quando as estratégias da moda forem usadas por governos e ministérios e políticos para elevar o nível dos debates, usando essas estratégias de comunicação para debates sérios e orgânicos da sociedade. Bom, gente, acabou que o texto ficou grande. Eu confesso que sei que o texto ficou muito difícil, tá? E eu próprio não consigo decodificar muito das falas, mas se você tiver dúvidas, deixe aí nos comentários, porque tem sempre alguém que faz um debate e ajuda a responder, ok? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo longo e difícil, né? E rápido, né? Porque eu falei muito rápido. Deixa seu like, deixa seu comentário, retransmite compartilhe esse vídeo e assine o nosso canal. E até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.